Fala aí, galera. Vai tudo bem? Gente, tô gravando esse vídeo aqui. Nós vamos falar sobre um assunto tenso. Traumas. Tava até falando aqui com meu marido. Ele, como estudante de psicologia, né? Já tá acabando. Eu perguntei pra ele assim, amor, todo mundo vai ter traumas na vida? Aí ele, olha, amor, tirando as pessoas que morrem mais cedo de acontecer algo do tipo, é quase muito certo que todos nós, né, se a gente não teve ainda, a gente vai ter algum trauma na vida. E Deus me fez lembrar de uma passagem na Bíblia aonde isso acontece e eu queria compartilhar com vocês. Tá lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 26 ao 28, eu vou falando os versículos e você vai acompanhando aí. 11:26 diz assim, quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esse Abrão aqui é o Abraão, né? Então, ele tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Guarda esse nome Arã aí, tá? Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Versículo 28. Arã morreu na presença de seu pai Terá em sua terra natal, chamada Ur dos Caldeus. A morte, ela é algo para muitas pessoas muito traumática, né? A gente não tá muito preparado, a gente não tá acostumado, a gente nunca fica confortável com a morte de alguém querido, né? Por mais que a gente saiba de tudo que é natural da vida, às vezes por uma doença, às vezes por trocentas coisas, né? Mas a gente sofre com a morte. Jesus chorou ao constatar a morte de Lázaro, ao vivenciar aquele momento ali, ao ver as outras pessoas chorando. A morte é um problema, mas tem algumas mortes que são mais traumáticas que outras, algumas que fogem o ciclo normal da vida, como foi o caso que aconteceu aqui com Terá, porque a ordem normal da vida são os filhos enterrarem seus pais. Quando o inverso acontece, é uma morte mais pesada de lidar. E a Bíblia fala que Arã morreu na presença de seu pai Terá. Então, é quase falando assim, morreu nos braços dele, né? Eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não relata o que aconteceu como que aconteceu essa morte, mas a questão é, ele viu, sabe? Terá viu Arã morrendo e ali se instaurou um trauma. Depois, né, olha o que vai acontecer. Versículo 31 diz assim, o Terá decidiu, presta atenção, Terá decidiu sair de Ur dos Caldeus. Sair, né? Quando algo ruim acontece, primeira coisa que a gente quer é fugir de tudo que lembra aquilo, né? É tentar correr de tudo que faça salientar aquela tristeza, aquela dor. Aí continua, versículo 31. Terá decidiu sair da cidade de Ur, da Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Então, para onde que Terá? Qual era o destino final? Era Canaã. Canaã era o destino final que Terá queria ir. Então, ele tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, e aí vem o mais, né? O mais sem ir. Mas, havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. Versículo 32. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Não sei se você prestou atenção nesses versos, mas Terá estava saindo de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas quando ele passou por uma cidade, aonde coincidentemente a cidade tinha o nome do filho que ele viu morrer, Arã. A Bíblia fala que ele não fez uma parada ali.
Ele não parou para descansar da viagem e continuar. A Bíblia fala que eles ficaram morando ali. Quando ele chegou na cidade que tinha o nome do filho dele, ele simplesmente paralisou ali. Ele falou, não sei o que ele pensou, mas a Bíblia fala que o destino, o propósito da vida dele, o sonho dele, que era chegar em Canaã, o destino, o que ele tinha decidido no coração, o que ele tinha planejado de fazer, tudo aquilo que ele idealizou, que é chegar em Canaã, parou quando ele chegou na cidade que tinha o nome do filho que ele viu morrer. Ele parou no trauma dele. E ele morreu ali. E no capítulo 12, quando Deus chama Abrão, olha o que Deus fala para Abrão. Abrão ainda, né? Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te à terra que eu te indicarei. Depois a gente vai ver que essa terra era Canaã, né? Mas percebe que o que Deus está falando, Abraão? Sai da terra do teu pai, sai desse ambiente que o seu pai formou, porque o seu pai não soube lidar com o trauma e paralisou aí. E você não pode ficar aí, porque enquanto você ficar aí, nada vai acontecer na sua vida. Então, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, sai desse ambiente e continua aquilo que era para ser feito. Enquanto a gente estiver parado, pensando nas coisas que a gente perdeu, nas coisas ruins que aconteceram, nada vai seguir adiante. Deus não pode fazer nada novo enquanto a gente está agarrado no velho. Deus não pode mostrar uma promessa nova se nós ainda estamos agarrados a algo que a gente perdeu, algo que foi tirado de nós. Eu não sei para quem eu estou falando nesse vídeo, falando para mim também, mas eu não sei o que foi o trauma da sua vida, mas o que Deus está falando para a gente hoje não dá para ficar parado no lugar do seu trauma. A gente tem que sair desse ambiente e continuar. A gente precisa levantar, né, desse ambiente de quem não consegue superar o trauma e continuar, deixar para trás. E se as pessoas que estão, por mais queridas que sejam, elas continuam agarradas nisso, e você, por amor, por parentesco, por afinidade, aí você fica agarrado a essas pessoas também, você, por mais que você tenha entendido que é preciso continuar, se você fica agarrado com essas pessoas, você vai ficar paralisado com essas pessoas. E se Abraão continuasse ali, provavelmente a gente leria: e Abraão morreu em Harã. E eu quero continuar esse vídeo falando que esse lugar de desconforto, esse lugar de tristeza, esse lugar de trauma, que foi o que aconteceu com Terá, esse lugar chamado Harã, que representa a morte, que representa a revolta, o não aceitamento, sabe? Deus prepara um tempo para que isso seja refeito. Mas nem sempre é no momento que a gente acha. Às vezes a gente precisa ainda, sem entender muito bem, sem ter acontecido tudo que a gente esperava, sair daquele lugar. Mas não sei se você já reparou isso. Vai lá para o capítulo 28. Veio Abraão, depois veio Isaac teve Jacó e Esaú. Lembra do Jacó? Quando Jacó está fugindo, a Bíblia fala que, capítulo 28, versículo 10, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Isso, Harã. Jacó foi para Harã. E olha o que está falando, versículo 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali,
usou-a como travesseiro e deitou-se. Gente, eu não sei você, mas aqui em casa é uma briga com o travesseiro. Cada um tem um travesseiro que encaixa direito com a cabeça de cada um. E aí, quando a gente troca, a gente fica, não, esse travesseiro não é meu, esse travesseiro é seu. Não, e você tá com o meu travesseiro. E Jacó pega uma pedra como travesseiro. Uma pedra. Como que é dormir em cima de uma pedra? Eu acho que não existe simbolismo maior para o desconforto do que dormir em uma pedra. Porque dormir é algo referente a relaxar, a descansar. E pedra significa desconforto, problema, dificuldade, coisas que atrapalham a gente a seguir. E Jacó precisou dormir em cima de uma pedra. Lá em Harã, que já era um lugar, né, que a gente está vendo aqui como um simbolismo de tristeza, um simbolismo de morte, um simbolismo de trauma, Jacó está ali em Harã. E olha o que acontece. Ele tem o tão famoso sonho, né? E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava de pé diante dele e anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Repara que quem é o pai de Jacó é Isaque. Não é Abraão, Abraão é o avô. Mas Deus fala para ele, repara que Deus está trazendo uma paternidade aqui, que não é a paternidade normal, mas ele fala assim: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai. Nós estamos resolvendo um problema que aconteceu com seu pai, com Abraão. Eu agora não vou fazer referência ao seu pai natural, que é Isaac, mas o seu pai que tinha um problema, que teve um problema, o pai dele teve um problema nessa terra aranha, e eu tô querendo trazer à tona, não o seu pai Isaac, mas eu quero trazer à tona o seu pai Abraão. Repara que o problema todo aconteceu com Terá, mas Deus chama a evidência Abraão. Abraão não era pai, então Deus também poderia ter falado assim: Terá teu pai. Só que Terá morreu no trauma. Terá não se levantou e continuou. Então Deus não tem trato com quem morre nos problemas. Deus não tem aliança com quem paralisa nos problemas. Deus tem aliança com quem até teve o problema, teve o trauma, mesmo ainda não conseguiu resolver tudo, mas saiu. Ele saiu daquela posição, se dispôs a continuar, se dispôs a lutar. Deus tem aliança com essas pessoas. E não importa, vai ter um tempo onde Deus vai voltar e vai resolver aquele problema. Então, Deus está trazendo Abraão, teu pai, porque Abraão teve um problema ali. Abraão também sofreu, era o irmão dele. Mas Abraão se levantou e Deus volta para tratar deste problema através de Jacó. Aí ele fala: a terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Deus está dando a Jacó a terra do trauma, a terra da dor, para que ele seja domínio sobre aquilo. Agora pertence a ele. Ele não pertence àquele lugar de dor. O lugar de dor pertence a ele. E preste atenção no que vai acontecer depois, porque lá no versículo 16, Jacó acordou de seu sonho e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aí olha o que ele faz no versículo 18, presta muita atenção. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra, desconforto, o problema, a dor, pegou a pedra, que lhe servira de travesseiro e colocou em pé, como um pilar, e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus. A casa do trauma virou a casa de Deus. Versículo 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna. A Bíblia vai falar em vários lugares, lá em Gênesis 31,
48, Josué 24, 26, 1 Samuel 6, 15, 18. Depois você vai dar uma olhada nessas referências, como a coluna tem um papel de testemunho. Colunas de testemunho. A Bíblia fala aqui, ó, versículo 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Ai! Olha, o que era pedra, Deus transformou em coluna de testemunho. Coluna de lugar de adoração. O que era uma casa de dor, de sofrimento, Deus transformou em casa de Deus, em casa onde Deus se faz presente. Aquilo que um dia foi sua dor, seu trauma, sua dificuldade, Deus quer pegar essa pedra, virar ela e transformar em uma coluna de testemunho. Vários pastores, vários pregadores falam isso. Aquilo que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Aquilo que as nossas dores, gente, como eu vejo isso muito verdade na minha vida. Todas as dores que eu já passei, que eu estou passando, tem servido para acalentar dores de outras pessoas. Tem servido de testemunho. A pedra, toda pedra no nosso caminho, toda a cidade de Harã, que era uma cidade de dor, Deus quer transformar em casa de Deus. E toda pedra de desconforto, de dor, de sofrimento, Deus quer transformar em coluna de testemunho. Você recebe essa palavra? Seja lá qual o trauma que você está vivendo na sua vida, preste atenção. Deus vai transformar isso numa coluna de testemunho se você estiver disposto, primeiro a sair desse lugar, a se desprender e depois voltar para Ele e vivenciar Deus neste lugar, ver Deus transformar o seu lugar de dor em lugar de vitória, em lugar de bênção, em lugar de utilidade. Nós estamos aqui para ser usados por Ele e Ele nos usa da maneira que Ele quer. Amém? Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Não deixe, gente, de compartilhar isso. Como eu disse, todos nós vamos ter traumas na vida, ou já tivemos, então passa isso para as pessoas, que todo mundo precisa ouvir essa palavra. Amém? Beijo e até o próximo vídeo.